Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade às lições da Escola Dominical, a Revista dos Jovens. Hoje é a lição 11, que vai ser lida no dia 17 de março de 2024. Essa lição vai ser estudada no domingo, dia 17 de março. Na descrição nós temos o título, o texto principal, o resumo da lição, a leitura semanal com as referências e outros conteúdos. O título da lição: A doutrina deve fazer parte do culto. Texto principal: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Resumo da lição: a liturgia do culto a Deus deve respeitar e estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Leitura semanal: na segunda, os louvores e a celebração a Deus. Na terça, os fiéis louvam a Deus. Na quarta, quando nos reunimos em nome de Jesus. Na quinta, adorar a Deus em espírito e em verdade. Na sexta, o culto racional. No sábado, um culto repleto do Espírito Santo. Texto bíblico da lição: 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 33. O texto bíblico diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Introdução. O culto é essencial na vida de um cristão. É nele que a comunhão é fortalecida, a edificação é possível, as responsabilidades cristãs são cumpridas em parte, o louvor congregacional acontece e a palavra de Deus é pregada e ensinada. O culto cristão tem as suas normas, pois, pela sua palavra, Deus orienta o seu povo a adorá-lo e de que forma deve fazê-lo. Mesmo nas diversidades pessoais e culturais, a ordem do culto deve ser respeitada, principalmente no que se refere à centralidade das Escrituras no culto a Deus. Principalmente no que se refere à centralidade das Escrituras no culto a Deus. Item 1, a ordem no culto. 1.1, liturgia cristã. O vocábulo liturgia advém dos termos gregos leit, laos, povo, e urgia, trabalho, ofício, que conjuntamente significam serviço ou trabalho público. É um termo amplo, mas que no mundo grego passou a ter uma conotação sagrada, indicando um ofício religioso. Foi usado originalmente pelos sacerdotes levíticos no Templo de Jerusalém, e só mais tarde foi aplicado ao contexto do culto cristão. A liturgia deve estar pautada nas Escrituras Sagradas, conduzindo os crentes à adoração. O dicionário teológico da CPAD afirma que a liturgia em si
não se constitui em culto. É necessário que venha acompanhada de verdadeira disposição espiritual para a adoração ao Senhor. A liturgia é a roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância do culto. Então, está dizendo que a liturgia é a roupagem e o amor a Deus, a verdadeira substância do culto. Rito e culto também são termos correlatos, contribuindo para que o culto tenha o padrão bíblico. Número 2, a ordem do culto, a ordem no culto. A respeito do culto, a declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte: entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas. E Deus fala conosco por meio de sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Esse tema é importante e complexo, pois o culto é composto de elementos humanos e espirituais. Daí a necessidade de uma ordem pré-estabelecida, com vistas à decência e ordem. Isso não é negligenciar nem desprezar a espiritualidade do culto, pois, como afirma o comentário bíblico Beacon, onde a decência e a ordem não são observadas em cada parte da adoração a Deus, não se pode adorar de uma forma espiritual. Um culto considerado bem ordenado e que agrada a Deus é aquele que cumpre o seu propósito de adoração, edificação, comunhão, exortação e pregação do Evangelho. A ordem no culto não serve para enrijecê-lo, mas para colocá-lo em direção ao propósito para o qual foi estabelecido. Então, a ordem do culto, a programação do culto, ela não está ali para enrijecer o culto, para ficar engessado, não. E também não tira a liberdade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem a liberdade, mas existe uma sequência do culto, existe uma ordem que deve ser cumprida. Existe o tempo, né? A abertura do culto, como é feita a abertura do culto, os hinos que são cantados, se o Ministério do Louvor vai cantar, se tem igreja que tem Ministério do Louvor, se vai ter as oportunidades, o cuidado com o tempo das oportunidades. Uma pessoa não pode ganhar uma oportunidade e ficar 15 minutos falando. Ela quebra o tempo, ela prejudica o andamento do culto e tira tempo de oportunidade de outra pessoa. Então, tudo isso tem que ser feito com ordem e decência, né? E a oportunidade ela é importante. Ela prepara as pessoas para falar em público, ela treina os irmãos para poder falar em público, né, na igreja. Ela edifica as pessoas, porque a pessoa vai preparar uma oportunidade, ela vai ter oportunidade, ela vai preparar, ela vai ensaiar um hino, ela vai preparar uma palavra, uma mensagem, não é? E também a oportunidade, ela dá a oportunidade mesmo de se observar os novos talentos na igreja. Às vezes o irmão teve uma oportunidade, um jovem teve uma oportunidade, ele falou ali, ele explanou a mensagem, a palavra na oportunidade dele. Você percebeu que ele tem facilidade para pregar, então é importante dar oportunidade para esse irmão pregar, para ele poder desenvolver esse talento. O outro cantou, né, tocou um instrumento, ele fez um louvor ali abençoado. Para esse irmão, ele pode desenvolver um trabalho no Ministério do Louvor. Então você começa a descobrir os talentos na igreja também por meio das oportunidades. Então, a oportunidade é um momento muito importante no culto. Número 3, elementos do culto. Ao invés de ser influenciada pelas religiões pagãs de seu tempo, a igreja primitiva influenciou e deu um novo sentido a algumas práticas cultuais. Como afirma o dicionário Wycliffe,
Em alguns exemplos particulares, o que parece mais provável é uma similaridade de terminologias, onde o cristianismo lhes dá um novo teor e significado. Um culto bíblico tem oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, que é o tempo da palavra, né? Testemunho, ofertas e dízimos. Também, a respeito da palavra, nós estamos lendo que o culto, a centralidade do culto está em Jesus, mas ela deve ser dada ali na liturgia, a palavra de Deus. Então, tomar muito cuidado com o andamento do culto, para que o pregador tenha de 25 a 40 minutos para trazer uma mensagem. A gente não pode passar a palavra para o pregador faltando 15 minutos para terminar o culto. Isso não pode acontecer. Outra coisa a respeito do culto é a ordem na hora de terminar o culto. Temos irmãos que pegam ônibus, temos irmãos com crianças, vão trabalhar no dia seguinte. O pastor, a liderança da igreja, tem que estar atenta com o horário de término do culto. Por quê? Porque o irmão às vezes vai pegar 2 ônibus, vai chegar em casa e se bobear 11 horas, 11h30 da noite, com criança às vezes. Então é necessário ter esse zelo, esse cuidado, esse carinho com a igreja. Amém, irmãos? É necessário ter esse carinho com a igreja e terminar o culto na hora certa, ver a necessidade dos irmãos, da questão do transporte, para que o culto não termine atrasado, não termine além do horário. Às vezes o irmão vai para o culto, ele está contando com o horário do culto terminar e ele sabe o horário do ônibus. Se o culto prolonga, às vezes ele tem que ir embora antes do culto terminar, porque outro ônibus depois só vem daqui a 1h, 1h30. Então ele não pode, ficar ali até o final do culto, porque o culto prolongou. Então é necessário, tem a questão de que as pessoas vão se organizar para trabalhar no dia seguinte, os cultos do dia da semana, os cultos de domingo. Então as pessoas têm aula, têm que levantar cedo para ir para a aula. Então é necessário ter o cuidado com o final do culto, amém? Esse horário do culto é importante ter disciplina no horário de terminar o culto. E isso não tem nada a ver com a liberdade do Espírito Santo. A gente deu liberdade para o Espírito Santo. O culto acabou 11h30 da noite. Precisamos vigiar a respeito disso, amém? Pedir a direção a respeito disso. Pense, como cumprir a ordem do culto? Ponto importante. A ordem do culto é importante para que venhamos a cumprir com o propósito determinado nas Escrituras Sagradas. Adorar a Deus, a igreja ser edificada e também tem a parte do evangelismo, No culto a gente também evangeliza, você convida pessoas para ouvir a palavra, para ter um encontro com Jesus, Então, o culto também ele tem esse papel de evangelismo. O culto público também tem um papel de evangelismo, além de edificar a igreja, de adorar a Deus. Número 2, a diversidade do culto. 2.1, o culto. O termo culto tem sido definido a partir da palavra grega latreia e leiturgia, indicando o vocábulo adoratio, ou adoração, prática vital no culto cristão. Adorar é reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. E a pergunta número 4, Adorar é reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer e celebrar e exaltar a majestade divina. Portanto, o culto leva o crente a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, assim como a sua própria pequenez e necessidade de perdão e santificação. Cultuar tem relação com adorar a Deus. Essas duas ações correspondem ao serviço em favor do Senhor e de sua igreja. Isso levou Paulo a convocar os irmãos de Roma
a que entregassem o corpo em sacrifício e renovassem a mente, que equivale à totalidade do homem, com um culto racional a Deus. Culto é entrega, é uma forma de consagrar tudo a Deus como reconhecimento de sua grandeza e graça. 2.2 Diversidade no culto. O culto dá ao crente a oportunidade de sentir ao Senhor, de servir ao Senhor como forma de adoração. Mas como isso pode ser feito? Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 está escrito: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Aquele que deseja agradar a Deus e servi-lo deve fazê-lo por meio do que tem de melhor. E é aqui que a diversidade cumpre o seu papel de adoração, pois cada um pode servir ao Senhor com o que é capaz de fazer. São seus dons inatos, né? Seus dons natos, aqueles dons com os quais você nasceu, aquilo que você sabe fazer, que você tem facilidade de fazer, e geralmente isso se identifica com o seu chamado. Se você tem facilidade de lidar com crianças, trabalhar com crianças, é professora de criança, geralmente na igreja você vai trabalhar com as crianças. Se você gosta de tocar um instrumento, canta, compõe, geralmente você vai para o ministério do louvor. Se você gosta de pregar, de falar, de ensinar, geralmente você vai pregar a palavra, você vai ser um professor de escola dominical. Então você tem ali a sua diversidade. Existe uma diversidade na igreja, onde existe ali a unidade, né? A unidade na diversidade, onde todos unidos ali em unidade executam para que haja uma edificação na igreja. E cada um faz aquilo que sabe fazer e que está muitas vezes relacionado com com seus dons inatos, com aquilo que você sabe fazer por natureza. Vamos voltar aqui, só para a gente pegar o fio da meada. Aquele que deseja agradar a Deus e servi-lo deve fazê-lo por meio do que tem de melhor, o que você sabe fazer. E é aqui que a diversidade cumpre o seu papel de adoração, pois cada um pode servir ao Senhor com o que é capaz de fazer. Paulo fala sobre a diversidade de dons, de mistérios e de operações, ao normatizar o uso dos dons espirituais, enfatizando que só há um Deus que opera soberanamente em favor do mesmo propósito. Em outra ocasião, ele ensina sobre diferentes ministérios dados pelo mesmo Senhor e com o mesmo objetivo de preparar os crentes para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, a diversidade deve ser vista como um recurso precioso, que deve ser bem administrado no culto, para que cada um, na sua individualidade, adore ao Senhor e sirva a igreja, inclusive com os dons espirituais, com o propósito de honrar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Além da diversidade nos dons ministeriais, tem a diversidade também dos dons espirituais, tudo para edificar o corpo de Cristo. 2.3 Unidade na diversidade. O texto de Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 11, é uma referência a um culto universal que em breve ocorrerá, no qual todos os redimidos se prostrarão diante de Cristo para adorá-lo e reverenciá-lo. Eu pesquisei aqui, Apocalipse 7, versículos 9 a 11, conforme foi mencionado, diz assim: Depois disto olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, esse é o texto bíblico que fez referência aqui, o primeiro parágrafo. Vamos ler de novo. O texto de Apocalipse 7, versículo 9 a 11, que nós acabamos de ler, é uma referência a um culto universal, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações.
que em breve ocorrerá, no qual todos os redimidos se prostrarão diante de Cristo para adorá-lo e reverenciá-lo. Deus constituiu a humanidade com características diversas, e em uma análise mais restrita, em certa medida, isso se reflete no culto, quer seja nos diferentes dons que o Senhor dá aos crentes, ou mesmo na forma com que cada um adora a Deus. No entanto, os diferentes dons e as diferentes personalidades não justificam a falta de reverência e desordem, que podem comprometer a adoração ao Senhor e a edificação do corpo de Cristo. Diversidade não significa desordem. Tudo é feito com ordem e com decência. Amém? Pense como a diversidade pode contribuir no propósito do culto. O propósito do culto consiste na adoração a Deus e na edificação da igreja. Portanto, a diversidade que cumpre esse propósito é genuinamente aprovada pelo Senhor. Então, o propósito do culto a Deus é a adoração a Deus, que no momento de relacionamento, né? A gente fala com Deus, Deus fala conosco, e na edificação da igreja. E aqui que eu acrescentei, além da adoração a Deus, da edificação, eu acrescentei aqui que o culto ele também pode ser um momento de evangelização, né? Quando a gente convida uma pessoa para participar conosco do culto, e aí essa pessoa vai ali ouvir a palavra de Deus e se rende ao Senhor Jesus. Comentário importante esse aqui. A exposição fiel das Escrituras faz arder o coração dos crentes e converte o perdido, pois a pregação do Evangelho é um instrumento pelo qual Deus decidiu salvar os que creem. Amém? É pelo poder da palavra de Deus. Precisamos levar a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem que ter um tempo. A exposição bíblica tem que ter um tempo no culto, um bom tempo, de 25 a 40 minutos. Número 3, a exposição das Escrituras no culto. 1. Expondo as Escrituras. A exposição fiel das Escrituras atinge o coração dos crentes e converte o perdido, pois a pregação do Evangelho é um instrumento pelo qual Deus decidiu salvar os que creem. Portanto, a exposição da palavra de Deus deve ser central no culto cristão, com bom tempo, né? Separar um bom tempo para a palavra de Deus, passar a palavra para o pregador, ele ter ali de 25 a 40 minutos para pregar. Na obra O Pastor Pentecostal, o CPAD, o autor mostra que a igreja deve buscar se parecer com a igreja primitiva, principalmente na valorização da pregação da palavra de Deus, como se lê. A igreja primitiva pregou a palavra e foi através desse ato que Deus fez com que a igreja crescesse. Nós também devemos fazer o mesmo. A exposição fiel das Escrituras deve ser central no culto genuinamente cristão. 3.2. Louvores que pregam as Escrituras. Também temos os louvores. Aqui, irmãos, é uma coisa importante. Precisamos analisar. A música é um tipo de pregação também. Precisamos analisar a letra da música para ver se ela está de acordo com a Bíblia, de acordo com a Bíblia ensina. Muitas vezes a melodia é bonita, o ritmo é bonito, a música é bonita, ela envolve, mas a gente lê e tem furo teológico ali. Existe falha teológica. Então os louvores, as letras dos louvores precisam estar de acordo com a Bíblia. Precisam ser cristocêntricas, amém? Número 2, louvores que pregam as Escrituras. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, vai cantar um louvor, dá uma lida na letra, vê se está de acordo com o que a Bíblia ensina. Amém? Vê a teologia da letra, daquela música. Isso é importante. Despertar esse sentimento crítico aí é importante, para que a gente não leve para as nossas igrejas músicas que muitas vezes não estão de acordo com os princípios bíblicos. 3.2. Louvores que pregam as Escrituras. Desde os primeiros dias da igreja até hoje,
A pregação é o método mais comum e usado para a proclamação das Escrituras. Entretanto, há outras formas pelas quais essa verdade pode ser compartilhada, como pelo recurso dos hinos a serem cantados durante os cultos, já que por eles a doutrina bíblica pode ser bem fixada na mente e no coração dos presentes. Reafirmamos a importância da harpa cristã que, conforme consta no dicionário do movimento pentecostal, ela é o inário oficial de nossas igrejas, as Assembleias de Deus, que surgiu em virtude das peculiaridades históricas e doutrinárias. E os pioneiros sentiram a necessidade de um inário que também enfocasse as verdades pentecostais. Há outros hinos que também cumprem este propósito, mas para nós a harpa cristã cumpre esse papel com segurança, justamente porque nela constam as bases doutrinárias da nossa pregação. 3.3 Pregando as Escrituras. Até aqui, a ênfase tem sido sobre o dever de anunciar as Escrituras. Contudo, é preciso destacar o conteúdo a ser anunciado no culto prestado a Deus. Não basta saber o que fazer, é preciso saber como fazer. Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem o Evangelho a toda criatura. Observe que o Mestre não só ordenou que pregassem, mas também orientou qual a mensagem que deveria pregar. Quando a igreja deixa de ser fiel na entrega da mensagem genuinamente bíblica, ela inevitavelmente pregará mensagens contrárias à verdade de Deus. Ela inevitavelmente pregará mensagens contrárias à verdade de Deus. E isso é prejudicial à saúde espiritual. E isso é prejudicial à sua saúde espiritual. Portanto, a Igreja de Cristo deve expor as Escrituras em seus cultos, permanecendo fiel, certa de que será recompensada. Pense qual o nível de compromisso da Igreja com a exposição das Escrituras em um culto. A exposição das Escrituras deve ter um lugar de destaque no culto. Mais uma vez reforçando, deve ter um bom tempo para a pregação da palavra, e o pregador ele deve ter o zelo, o cuidado de preparar uma mensagem, levar uma mensagem, para não improvisá-la na hora uma mensagem, pedir a Deus uma mensagem que edifique a igreja. Amém? Conclusão. Esta lição discorreu sobre o culto cristão genuinamente pentecostal, ressaltando o seu padrão bíblico. A ordem do culto não visa engessá-lo, mas norteá-lo, para que os seus objetivos de adoração e edificação sejam alcançados. Por isso aprendemos a respeito da importância da ordem no culto, a diversidade e a exposição das Escrituras. Agora 5 perguntinhas que estão na descrição do vídeo. Hora da revisão. Qual o significado do termo liturgia? O significado é serviço ou trabalho público. Pergunta número 2. O que o dicionário teológico afirma a respeito da liturgia? O dicionário teológico da CPAD afirma que a liturgia em si não se constitui em culto. É necessário que venha acompanhada da verdadeira disposição espiritual para a adoração ao Senhor. A resposta está no item 1.1. O que é adoração pública? A resposta está no item 1.2. Entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio das nossas orações, cânticos e ofertas. E Deus falou conosco por meio de sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Número 4. O que é adorar? Adorar é reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. A resposta está no item 2.1. Número 5. Qual é o lugar
da exposição das Escrituras Sagradas no culto? A resposta está aqui do lado, ó, no ponto importante. A exposição das Escrituras Sagradas deve ter um lugar de destaque no culto. A exposição da Palavra de Deus deve ser central no culto cristão. Assim, irmãos, nós terminamos este conteúdo, essa lição de hoje. Compartilhe com irmãos e amigos e com todos aqueles que estão estudando essa revista. Compartilhe também com quem gosta de estudar a Palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.